Nós temos o conceito de que precisa trabalhar muito. Somos batalhadores, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, nós somos guerreiros. Guerreiros lembra batalha. Batalha é coisa suada, que você tem que ir lá e arrancar, né? Com a unha. Então, essas coisas a gente tem que prestar atenção. Qual é o universo mental que nós estamos gerando para a gente mesmo? Né? O que nós estamos gerando? Quais são as ideias que nós estamos sacramentando, avalizando na nossa vida? Ideias que já vêm antes do nosso nascimento até, já vem de um bom tempo aqui nessa nossa sociedade que a gente vive. Então, nós precisamos romper com essas crenças, né? Essas crenças limitantes mesmo, que elas nos limitam realmente, limitam o nosso acesso ao futuro. Mas para a gente conseguir quebrar isso, esse padrão, nós teremos que nos modificar. E como a Patrícia disse, talvez essa seja a lição, não é mesmo? Porque se a gente abrir mão de algumas coisas, se nós repensarmos as nossas formas de ver a vida, por exemplo, nós vamos ter que fazer vários ajustes. E esses são os ajustes que a gente precisa aprender. São lições bem, assim, árduas, né? Porque é difícil de ver. As nossas crenças limitantes, elas estão muito bem escondidas pelo nosso racional, pelo nosso ego. Elas estão muito bem escondidas. E nós não temos um acesso a elas tão fácil. Às vezes a gente acha que está sendo uma mente aberta, mas atrás dessa mente aberta que a gente acha que está tendo, existem coisinhas ali que a gente não reparou. E é bem naquelas coisinhas que a gente está tropeçando, né? Então, como a gente vai fazer para sair dessa zona de escassez, não é? E eu acho que isso é muito importante para nós, não só falando financeiramente, falando em todos os sentidos. Nós temos família, pessoas que a gente ama que a gente está vendo sofrer. Temos a nossa própria vida, que nós, muitas vezes, estamos sofrendo por não termos, por exemplo, uma atividade que nos cause satisfação, que nos faça ser feliz. Nós não temos, às vezes, a saúde, temos problemas de saúde. E os problemas de saúde, se a gente for lembrar dos estudos dos corpos, nós vamos entender que tudo primeiro acontece nos corpos mais sutis. Levando isso para a parte mais material, então, se nós temos uma escassez na nossa vida material, isso significa que a nossa vida material está doente, está adoecida. E toda doença começa no que é mais sutil. Da mesma forma como a doença física começa no corpo mais sutil. Qual é o corpo que começa qualquer doença? O corpo mental. É o plano das ideias. Porque é a nossa forma de pensar e de sentir que vai formar as ideias, que vai criar. Então, eu crio as doenças e elas vão descendo para os corpos mais densos até chegar no corpo físico. Eu crio a escassez na minha mente, lá no plano mental, aí nos planos mais sutis, ela vai descendo, ou melhor, nos planos mais densos, né, ela vai descendo até se materializar aqui, no plano terreno, matéria. Então, se a gente for realmente refletir sobre isso à luz dos estudos, nós vamos entender que tudo surge no mais sutil primeiro.
Inclusive, eu acredito que vocês já devam ter ouvido que o plano astral é o principal, né? O plano astral. Tudo ali é mais... todas as criações que existem aqui na Terra estão lá no plano astral. E a Terra, a matéria, é só uma cópia, ainda até mal feita, de tudo que existe no plano astral. Tudo acontece primeiro lá. Então, eu sempre ouvi isso. Tudo acontece primeiro no plano astral. Mas eu vou até mais longe. Tudo acontece no plano mental, no plano das ideias. Porque para as coisas existirem nos mais densos, é preciso que tenha surgido uma forma de pensamento, ou melhor, uma ideia primeiro. Uma ideia abstrata. Todas as guerras estiveram primeiro na cabeça de uma pessoa. Assim como tudo que existe em construção, tudo que existe em descobertas científicas, tudo isso esteve primeiro no plano das ideias. Então, é lógico que se eu sinto que eu quero fazer o meu trabalho que me deixa mais feliz, e se eu sinto isso dentro de mim, eu já estou criando algo abstrato, porque o sentimento é abstrato, ele não é concreto. O que eu sinto é abstrato. Vai lá no plano mental, no corpo mental superior. Aí, do corpo mental superior, ele vai para o corpo mental inferior, que já é quando você já está formando aquilo, você já está criando aquilo. E aí ele já vai descendo até poder se materializar aqui. Então, tudo isso eu pensei quando eu li sobre esse código de Isaías. Então, eu linkei os estudos dos planos, né? Os planos de existência, de manifestação, aos corpos, a tudo que a gente aprende sobre corpos e planos, a essa informação. E aí, eu pude ter um motivo justo. O meu cérebro queria. A minha mente aqui, o meu cérebro, ele precisa desse motivo justo. Se eu não dou o motivo justo, ele fala assim, eu ouço aí todo mundo falar, você precisa agradecer mesmo sem ter. Gente, eu não consigo. No fundo, é muito difícil isso, porque a gente sabe que não tem. Até na PNL, né, existe uma estratégia para sair meio que pela tangente aí nessa situação, né? Porque na PNL você vai dizer o quê? Eu mereço. Eu não estou trabalhando? Eu trabalho, eu mereço. Eu mereço. Essa é uma palavra-chave. Porque quando você fala eu mereço, não tem nada dentro de você que vai te sabotar. Porque você sabe que você trabalha, você é honesto, você se dedica, você faz o que tem que ser feito, você sabe que você merece. Você ajuda, você cuida da família, você faz isso, isso, isso. Então, isso você sabe. Aí, quando você fala você merece, você sabe que você merece. Aí fica certo. Aí você vai agradecer. Agora, você vai agradecer o que não está aí ainda. A PNL também traz uma outra forma para resolver essa questão. Está chegando. Eu já estou conseguindo. Porque se você falar, eu já consegui, pronto, já vem a crença limitante dizendo, não, você não conseguiu. Cadê? Você sabe que você não conseguiu. Esse é o nosso racional. Infelizmente, nós temos o acesso do nosso racional a tudo o que a gente tem no plano mais sutil das ideias, no plano mais abstrato, né? Vem lá o racional, sempre vem. Tanto é que as pessoas, quando vão fazer alguma prática, uma prática espiritual, por exemplo, algum exercício, né, que envolve energias e tal, as pessoas se auto-sabotam. Elas acham que é da cabeça delas. Isso é o racional, elas não se permitem, elas não se entregam para a experiência. Por quê? Porque tem o racional. E assim é com tudo.
Principalmente, imagina, você vai agradecer pelo carro que tá lá, que não está na garagem. Tudo bem, você até pode fazer isso. Só que não vai resolver. Aí a pessoa vai dizer, puxa, mas eu agradeço pelo carro que está lá na garagem. Mas não vem, isso é mentira, isso não funciona. Só que não é isso. Isso é verdade. O que não funciona é a forma como essa pessoa está pensando. Porque ela está trazendo uma afirmação que o racional dela corta. O racional dela vai lá e acaba com tudo. Ela vai fazer uma atividade, uma prática espiritual, o racional dela vai lá e estraga com tudo. Por exemplo, os católicos, quando eles fazem a promessa para Nossa Senhora Aparecida, eles acreditam. Eles acreditam nela, eles têm fé nela. E as coisas acontecem mesmo. Realmente. Porque eles acreditam nela. Aí, vem muitas pessoas e colocam as provas ali, né, de que foram atendidos. Isso tudo vai reforçando o inconsciente dessas pessoas. Mas eles não acreditam que eles são capazes. Eles acreditam que é ela que é capaz. Mas, na verdade, são eles, com a fé deles, que conseguiram. Então, é isso que vem trazer esses estudos atuais, né? Tanto da ciência, quanto essas informações tão antigas, milenares, que trazem as mesmas coisas, as mesmas ideias, né? Então, por que eu resolvi trazer? Uma que eu acho que é uma coisa interessante para a gente discutir, né? Para a gente refletir juntos, para a gente pensar. E outra, que nós trabalhamos com algo que a gente não pega, a gente não vê. Como que alguém que não é oriental, que é ocidental, né? Muitos ocidentais, né? Vão pegar o reiki e vão achar que isso é real mesmo, isso está acontecendo mesmo. Muitos até vão fazer. Muitos até vão fazer. Mas lá no fundo, eles vão ficar se perguntando: ai, mas será mesmo? Será? Será que acontece? Então, essas coisas, quando a gente conversa sobre energias e quando a gente fala sobre esses assuntos que são tão abstratos, né? E vamos encontrando os motivos certos, informações que vão dando para a gente, né? Realmente essas certezas, fica mais fácil de acreditar naquilo que a gente faz. Como, por exemplo, quando eu faço as iniciações, né? Então, eu faço as iniciações, os dois lados sentem mesmo. Por quê? Porque a gente acaba se entregando para essa vivência, para esse evento. A gente se entrega. E aí, como a gente se entrega, a gente se abre, a gente recebe. Então, esse é só um exemplo, né? De como pode ser tudo na nossa vida. Quando a gente se entrega com alma para a vida. Agora, o que precisa da nossa parte? Ter sentimento. A gente precisa acreditar e sentir. Então, se eu quero ser feliz, por exemplo, em algo que eu faça, eu preciso fazer o que eu amo. Porque aí tem o sentimento. E como tem o sentimento, o universo vai me trazendo mais e mais disso. Agora, o que acontece quando a gente faz algo que a gente não gosta? Essa é uma outra questão interessante da gente refletir. Então, eu vou lá num trabalho que eu não gosto tanto, mas eu preciso. Eu vou lá. Puxa, segunda-feira. Que chato. Deixa eu ir lá. Mas eu vou. Tá bom, eu vou, eu preciso. E vai. Mal-humorado. Volta mal-humorado. Mal-humorada. O que você está dizendo para o universo? Vai continuar aí, vai continuar aí. Por quê? Porque o universo, ele não vai ter esse juízo de valores. Energia é energia.
Depende do quê? Da intensidade dessa energia. Não importa. Se eu estou com uma intensidade forte de uma energia negativa e densa, vamos lá, é fartura. Mais você vai ficar lá, mais você vai ficar lá. E se você for mandado embora desse emprego, você vai arrumar outro. Vai acontecer tudo de novo, mais você vai ficar lá. Podem observar. Ou vocês mesmos, eu digo por mim, porque já aconteceu muito comigo, né? Inclusive, até no emprego que eu estou hoje, teve uma época que eu não gostava. Eu não gostava. Até que eu comecei a me observar. E observar que eu tinha que mudar em algumas partes ali, né? Algumas coisas, eu tinha que melhorar. E eu mudei a minha energia. Tudo mudou. Aí tudo mudou. Foi incrível. Então, foi um processo aí de um experimento empírico que eu fiz. Eu estava de um jeito, com determinadas energias. Observei realmente, conscientemente, modifiquei e passei a agir de outra forma. Tive outros resultados. Então, não era o externo culpado, era eu. Eu fazia o meu externo. Eu pude ver isso na minha vida, né? Aí eu fiquei aqui pensando, tá, então como eu devo ir no outro trabalho? Ai, que maravilha! Isso é mentira. É mentira. Não é da boca para fora. O que a gente tem que fazer? O que a gente ama e está dando certo, a gente tem que. O que a gente tem que fazer? Nem sim, nem não. Você vai lá, você agradece, tranquilo. É isso. Porque toda energia que você colocar, todo sentimento que você colocar, você vai ter mais disso. Então não adianta você ir lá e ficar achando que é maravilhoso. E não é. Vai continuar recebendo a mesma coisa. Né? Então, aí vão entrar outras coisas nesse balaio aí. Uma delas é a aceitação. A gente não aceita as coisas. A gente não aceita. Não é verdade? Por exemplo, a pandemia. Se a gente começar a brigar com a pandemia e começar a achar ruim com as coisas que acontecem na nossa vida devido à pandemia, vai começar a ficar feia a situação. A gente vai começar a trazer várias coisas que nós não queremos. Agora, se a gente recebe a situação, aprende com ela e se reinventa, né? As coisas ficam diferentes para nós. Não que a gente não vá viver a pandemia, a gente vai, mas a gente vai viver de uma forma diferente, né? E tem muitas coisas ruins acontecendo agora nesse momento. Mas se a gente entrar nesse desespero, nessa energia de desespero, é o que a gente vai ter. Posso comentar uma coisa, Pri? Por favor. Então, você estava falando desse aspecto da pandemia, né? Eu conversei um pouco antes, né? Você sabe um pouco como está meio turbulento, mas eu sempre fiz de um tempo para, assim, de uns 10 anos para cá, o que eu gosto. Eu trabalhei com cosmético, a parte de beleza, com vendas, que é o que eu me dei bem. E aí, o que que acontece? Hoje, eu estava no Boticário o ano passado, e como você estava falando, você não acredita em coincidências, eu também não. E no dia que eu fui desligada, porque eles estavam desligando várias pessoas, a minha sogra caiu, quebrou o fêmur, e eu simplesmente me dispus a ajudá-la, certo? Uhum, Aí o que que aconteceu? Eu tô aqui, eu cozinho, cuido dela e tenho um prazer, e isso está me trazendo. É meio desgastante? Sim, não vou dizer que não seja, mas está sendo um ótimo aprendizado. Entendeu? Está sendo um aprendizado. E assim, eu não estou desamparada, eu estou conseguindo, como você falou, lógico, abundância, né? é. Mas não estou, assim, ganhando horrores,
mas está dando para pagar dentro das minhas possibilidades, principalmente porque a situação todo mundo sabe, mas eu não creio na situação, tá? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim, Eu não creio que não há outras possibilidades, né? E eu sempre trabalhei, eu trabalhei na Marcelo Beauty, trabalhei em outras empresas, hoje a Marcelo Beauty não existe mais, mas eu trabalhei em coisas que era da nossa época, de anos 80, que uhum, estava ali, que eu nunca imaginava que eu ia. E aprendi um monte de coisa nesse meio tempo que fez fez eu crescer como pessoa, espiritualmente, né? E está sendo muito legal o que você está falando, porque eu busquei isso há uns anos, muitos anos atrás. Hoje tem muitas informações, eu faço muita meditação. Hoje eu faço muita meditação, procuro aqueles hertz, né, uhum, de, de equilíbrio, mas assim, só que eu sinto falta um pouco de estudar mais, porque não está dando no momento. Mas eu achei muito legal esse tema que você está abordando e eu quis partilhar um pouco da minha experiência do que eu estou tendo. Então, assim, para mim, o universo, mesmo que não foi uma coisa assim financeiramente muito como eu gostaria, mas ele nunca me abandonou. Não sei se você está sim, entendendo. Ele nunca me deixou, sempre apareceu uma porta, entendeu? sim, sim. Então, assim, e acabava vindo para as coisas que eu sempre gostei de fazer. Então, e aí basta você analisar, né? O que você faz hoje, se você sente esse prazer de fazer, e onde que você precisa investir, então? O que você precisa investir? Porque fazer o que a gente ama é exatamente o grande segredo, né? Ó, segundo o código de Isaías, é a oração com base nos sentimentos. Então, Sim, se não existe sentimento, não existe a conquista. E onde nós estamos com o nosso sentimento? No que a gente está baseando os nossos sentimentos, sabe? Em desgraça? Então, que sentimentos a gente está trazendo? A gente está trazendo o sentimento de desespero, de preocupação. Olha onde está o sentimento, o nosso sentimento. sim, Então, não eu adianta a gente chegar cozinho. lá e ficar orando em desespero. O que eu estou Não, passando? Qual a informação que eu estou passando? Desespero. Esse é o sentimento. sim, Então, aí vai se falar também da gratidão, né? Então, olha, segundo os essênios, existe uma forte relação entre o que acontece em nosso mundo interior dos sentimentos e as condições do mundo que nos rodeia. Então, o mundo, ele está do jeito que está, com variações, né, de locais, de países, assim, você pode observar que uns são melhores, têm condições melhores, outros têm condições piores, porque estão nos lugares certos as pessoas certas. E se nós estamos aqui, nós precisamos rever, sim, a forma como nós estamos nos sentindo, nos colocando para a vida, nos colocando para nós mesmos, né? Então não basta ir lá e ficar pedindo numa oração, porque mentores, por exemplo, eles podem estar do nosso lado e eles estão. Eu fico imaginando o desespero desses mentores, assim, a frustração, né, de não poder fazer muito por nós, porque eles não podem se meter no nosso pensamento, eles podem até sugerir coisas. O problema é que a gente não está ouvindo. Nós sempre estamos em outras situações energéticas que impedem que a gente, inclusive, absorva o que eles trazem. E não tem o que fazer. Nós escolhemos. Então, não é castigo, é a forma como a gente se sente. E se a gente já fez coisas lá atrás, e hoje nós somos os espíritos
que tomaram consciência das atitudes e se sentiram culpados, hoje a gente traz essa culpa. Então, essa culpa que a gente pode estar trazendo é a responsável por muitas coisas que acontecem na nossa vida. Aí, qual é o aprendizado? Resolver essas questões das culpas, por exemplo, né? Então, não é tão simples assim, vamos atrair a fartura. Acontece que existem coisas dentro de nós que vão impedir que essa fartura chegue. Então, isso é refletir de forma consciente. Não adianta a gente esperar que mentores vão trazer o que a gente precisa. Eles não podem fazer isso. Eles não podem, inclusive, se meter na nossa vida. Nós temos escolhas, não é? Agora pensem, se a gente pede tanto e nunca chega, por que nunca chega? Agora, a partir do momento que eu sinto algo e aquilo vem, significa que eu estou agora trazendo, eu consegui vencer alguma coisa dentro de mim que me impedia. Não é verdade? A forma como lidamos com o mundo interior vai determinar condições de saúde da sociedade e etc. Então, a chave está aqui dentro de nós. É isso que nós temos que ter a consciência, né? A responsabilidade não está no outro, seja ele encarnado ou desencarnado. A responsabilidade está dentro de nós. Inclusive, acreditar no que a gente faz, seja um trabalho espiritual, seja um trabalho material, né, que a gente realiza com pessoas, está tudo dentro da gente, esse acreditar. Se eu tenho uma visão minha que é favorável, que é positiva, eu consigo atrair pessoas e situações que também sintam e pensam da mesma forma sobre mim, sobre o que eu estou fazendo. Mas isso é energia. Já nesta oração antiga, a orientação era fazer orações como se os resultados já tivessem sido atendidos. Esbarramos nas dificuldades de sentir essa verdade devido ao nosso racional, então precisamos de estratégias para lidar com isso, que foi o que eu disse já, até adiantei o assunto alguns slides atrás aí, né? Acabei adiantando isso, tá? Então, se eu ainda não consigo, eu posso usar algumas das estratégias da PNL, por exemplo, que elas vão me ajudar, enquanto eu ainda não consigo ir a fundo nos meus sentimentos, né? Mas o ideal é que a gente vá realmente se descobrindo cada vez mais, para que a gente consiga ser realmente o dono da nossa vida, ter as nossas vidas nas nossas mãos e assumir as responsabilidades, né? Assumir as responsabilidades daquilo que a gente cria. Então, hoje eu tenho consciência de que eu crio muitas das confusões que acontecem na minha vida. Hoje eu tenho essa consciência. Então, isso de ter essa consciência, não é o outro, sou eu, isso já traz para mim uma certa tranquilidade, porque eu consigo entender que está nas minhas mãos. E aí eu vou em busca, eu vou em busca. E quando a gente vai em busca, a gente encontra. As respostas começam a vir. E isso eu posso dizer por experiência também, né? As respostas chegam, por incrível que pareça, assim, nas pequenas coisas, né? Pesquisas atuais nos mostram a importância de incorporar a gratidão em nossas orações. Chegou aqui a gratidão. A gratidão frequente modifica o nosso cérebro e, aos poucos, passamos a fazer isso naturalmente. Então, ao invés de pedir, agradecer mesmo. Que nem a Cris falou. Se eu ainda não, se não adianta hoje, eu vou agradecer por um carro que não está na minha garagem, mas eu tenho que agradecer como se ele estivesse. Se eu for fazer isso, e eu sei que isso não está sendo real, eu sei que eu não acredito nisso, então não perca tempo com isso. Agradeça pelo que você já sabe que você tem.
Com os estudos dos corpos e dos planos, como eu já falei aqui nessa aula, a gente sabe que tudo está criado no plano mental, sim. Os estudos mostram isso. Nós podemos dizer aqui para a nossa mente, para o nosso cérebro, que é assim mesmo. Eu não estou inventando, não é achismo. Certo? Então, eu já tenho um motivo para ter certeza de que tudo que eu sinto, estou sentindo, já está criado. Isso já me ajuda, aos poucos, a gerar dentro de mim novos hábitos. Eu começo a observar que realmente eu posso começar a agradecer e começar com pequenas coisas. Por exemplo, quero me dedicar ao meu trabalho principal. Hoje, meu trabalho principal é o que eu faço nos cursos, né, nas aulas que são ligadas a esses assuntos espirituais, por exemplo. Esse é o meu caminho, que eu amo. Então, eu sinto isso. E quanto mais eu sinto isso, eu posso agradecer até mesmo pelo que ainda não chegou, né? Então, eu quero agradecer por um curso que eu ainda estou para fazer, como, por exemplo, de chakras. Ele já está, eu sei que ele já está no plano das ideias. Ele existe, basta eu acessá-lo. Quando eu acessá-lo, ele começa a acontecer. Enquanto isso, eu começo a agradecer por ele. Ao invés de pedir, por favor, me ajudem a fazer o curso de chakras. Olha a diferença. Ele não existe ainda. Eu estou dizendo isso para mim. Acontece que ele já está na minha mente. Eu já sei como eu quero fazê-lo. Eu só não fiz ainda aqui, mas eu já tenho ele na minha mente. Vou agradecer. Então, a gente vai modificando e agradecendo, agradecendo. Isso foi comprovado cientificamente, feito estudos mesmo, científicos. Os hábitos novos, como, por exemplo, da gratidão, ele modifica o nosso cérebro. E aí eu começo a incorporar numa outra forma de ver a vida. Não naquela antiga. Aquela antiga começa a enfraquecer. E essa nova começa a se fortalecer. E acontecem coisas difíceis, não dá ênfase. Uma coisa a gente precisa se perguntar. Aconteceu uma coisa ruim. Conversem com vocês mesmos. Adianta ficar com raiva? Adianta xingar? Adianta dizer para a gente mesmo, olha, eu não sou capaz de nada mesmo. Só acontece coisa ruim comigo. E essas coisas mais que a gente vive falando? Isso adianta? Isso muda? Quando vocês começam a falar com vocês mesmos desta forma, como se você estivesse falando de você para você mesmo, papo reto, é incrível como as coisas começam a ficar calma. E ficam mesmo. Conforme a gente vai fazendo isso mais e mais vezes, nós vamos nos habituando a acontecer uma coisa, a gente dá umas respiradas e vai lá fazer. Vai lá resolver. Porque a gente sabe que é isso que vai nos ajudar a sair desse atolamento. É essa atitude, não a outra, né? Se eu quero ficar com raiva de algo, tudo bem. Preciso ficar com raiva de algo? Tá bom, vamos lá. Acolhe essa raiva, depois conversa com ela. Conversa com ela, papo reto de novo. E assim a gente vai levando e vai se modificando, vai criando uma nova forma, né? Uma nova configuração energética, né? Porque também nós estudamos nos corpos, né? O corpo astral está acostumado a vibrar de uma certa forma. Nós precisamos mudar este hábito energético e começarem a colocar novos hábitos, para que esse corpo astral comece a vibrar de forma diferente, tá? Existe também hábitos, né? Deixa eu ver que horas são. Tá acabando a aula. Quando sentimos gratidão em nossas orações, nossos sentimentos passam a ter condições de produzir novas possibilidades em nossas vidas.
tá? Só arrematando o que eu falei agorinha. Se nossos resultados se igualam aos nossos sentimentos, como entender o que acontece quando nossas orações não são atendidas? Por que nós não somos atendidos em algumas vezes, né? Então, por exemplo, rezamos pela saúde nos relacionamentos, porém temos emoções desequilibradas que criam uma realidade oposta àquela que desejamos. Então, o que a gente deseja? Vamos supor aqui nesse exemplo, ter paz nos relacionamentos, né? Porém, enquanto estamos nos relacionando, sempre estamos bravos, com raiva, não aceitamos o jeito do outro, criticamos e brigamos. E como que a gente quer paz se a gente não faz a paz? Então, quando as nossas orações, a gente faz tudo direitinho e elas não são atendidas, a gente tem que ver qual é a nossa atitude em relação a isso na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. Se eu quero um emprego que eu sou feliz, ué, como que eu vou naquele emprego com raiva, bravo, insatisfeito? São coisas conflitantes, não se igualam. Então, a gente precisa analisar isso. Eu quero mudar, é aquilo que eu falei lá atrás. Quero mudar? Acalma. Veja motivos. Se você quer ficar nesse emprego, por exemplo, né? Veja motivos para ficar nesse emprego. Se os motivos são justos, são necessários, agradeça e vá trabalhando para o outro lado acontecer. Mas agradeça e vá tranquilo, até que você consiga sair dessa. Porque ficar xingando e com raiva e insatisfeito não vai dar certo. Vai trabalhar contra a gente. Então, quando nossas respostas aos desafios da vida são baseadas na compaixão, na compreensão, na tolerância e na paz, vivenciamos em nós mesmos e no mundo que nos rodeia. Então, nós vamos vivenciar isso na nossa vida, tá? Então, é algo que a gente precisa observar. Segundo Albert Einstein, não podemos resolver um problema com o mesmo pensamento que o criou. Ele sabia muito das coisas, né, o Albert Einstein. Se a gente quer resolver algo, ter paz, a gente não pode agir como se a gente quisesse guerra, né? Se a gente quer paz, a gente tem que agir com paz. Se a gente quer fartura, a gente tem que agir com fartura. Se a gente for mesquinho, a gente não está agindo com fartura. Como a gente quer a fartura? Não é? Se a gente é egoísta, se a gente quer tudo para nós. Nós estamos agindo com escassez, mas a gente quer fartura. Coisas que não combinam. Então, nós precisamos observar. A energia é diferente de um ímã, por exemplo. Um ímã é o polo negativo com o polo positivo que se atrai. Só que no aspecto energético, quando a gente fala na energia espiritual, essa energia que a ciência não conhece, é os iguais que se atraem, tá? Não é um polo diferente do outro que se atrai. Essa é uma outra dica. Então, vamos terminando por aqui.